Graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Igreja Davi. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos e conhecidos para que você seja um canal de bênção, um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Por quê? Esse vídeo será de uma ministração impactante e poderosa que irá abençoar vidas em nome de Jesus Cristo. Então, que você possa ser esse instrumento. Hein? Então, compartilhe e deixe também o seu like, não esqueça. Amém? Deus abençoe você. Igreja Davi, uma igreja que ama vidas. Bora pro vídeo. Pode se assentar, igreja. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor que me fez o convite nessa noite. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 6. É um texto bastante conhecido por muitos. E eu quero ser bem breve nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6. Vai dizer assim a palavra de Deus: Mas, quando orarem, cada um vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, recompensará. Entenda que Jesus, aqui nesse texto, ele começa a instruir seus discípulos como de costume. E ele começa a instruir, falando para os discípulos entrar em seu quarto em segredo. E Deus que vê o segredo vos recompensará. Todo momento Jesus, ele sempre está instruindo os discípulos, a multidão, em algo do reino de Deus. Jesus ele começa a instruir também a respeito da oração. Mais para frente você vê a oração modelo. E tudo que Jesus, ele explica, todo ensinamento de Jesus, teórico, Jesus faz na prática, ele cumpre. Mais para frente, Jesus ele vai falar da sua morte e da sua ressurreição. E acontece, Jesus ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Aleluia. Entenda que Jesus, ele sempre traz ensinamento para mim e para a sua vida. E nessa noite não é diferente. A oração aqui, a respondida, a recompensa desse texto, ela significa quando Deus ele ouve as nossas orações e quando ele age em favor de nós, nós somos recompensados por Deus. Entenda que a maior estrutura, o maior exemplo, o maior espelho a ser seguido é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então entenda, o quarto aqui é onde Jesus ele nos orienta a entrar. Ele simboliza, ele significa intimidade. Lugar onde eu tenho relacionamento. Aleluia. Onde eu tenho relacionamento com Deus. Onde eu tenho relacionamento com a minha esposa. Onde eu tenho um relacionamento com os meus filhos. E você sabe o que tem acontecido nos dias atuais? O inimigo ele tem investido grandemente no lugar secreto. No lugar onde você entra, que é o seu quarto, onde você fala com Deus, onde você começa a ter um diálogo com a sua família. O inimigo ele tem roubado isso, Robson, nos dias atuais. E pessoas têm entrado em crises emocionais, crises financeiras, crises espirituais, crises familiares. E o mundo ali fora, ele tem entrado em desespero. As pessoas têm ficado com depressão. Mas já visto que a taxa de suicídio tem aumentado ano após ano. Porque as pessoas elas têm se trancado num lugar secreto, no seu quarto. E ali tem sido alimentado pelas suas crises. E essas crises vêm alimentando elas dias
E aquilo vem criando forma, Maurício, e vem crescendo. Enquanto o nosso quarto é um lugar onde nós relacionamos com Deus, o inimigo ele tem vestido para roubar esse momento de intimidade que nós temos com Deus. E ele tem roubado isso. Jovens, adolescentes, onde tem entrado no quarto e tem começado a se cortar. E o pensamento suicida vem tomando a mente deles. Mas nessa noite, eu quero te dizer algo. Não importa a crise que você está vivendo, não importa o momento que você vive de angústia, de depressão, meu Deus, entenda que Deus ele é maior do que tudo isso. Se você nessa noite, você que está no tempo, você que vai ouvir essa mensagem, se você está atento com essa palavra que está sendo ministrada, se você está ouvindo a voz de Deus, Ele vai mudar o seu cenário nessa noite. Ele vai mudar a história aonde você vive. Aleluia. Então, olha o seu ouvido nessa noite e ouve a voz de Deus. Eu quero abordar nessa noite um personagem da Bíblia, muito conhecido. A Bíblia vai dizer que ele é homem como eu e você. Ele é ser humano como nós. Eu quero falar de Elias. Bom, mas não dá para falar de Elias e não abordar Acabe também. Entenda que no livro do 1 Reis, capítulo 16, no final do capítulo, vai falar sobre a história de Acabe. E ele começa a reinar sobre Israel. A Bíblia relata que o reino dele, antes de Acabe começar a reinar, não houve rei pior do que ele. Não houve rei algum pior do que Acabe. E ele começa a reinar sobre Israel. E a palavra de Deus, no capítulo 17, ela é tomada pelo profeta Elias. E o profeta Elias ele vai até Acabe e começa a profetizar que não haverá orvalho ou chuva durante alguns anos. E a palavra de Deus ela se cumpre, Maurício. Houve seca no reinado de Acabe. Aleluia! Haja visto que Acabe ele fica furioso com essa notícia, Maurício. E ali, Elias ele sai da presença do rei. Entenda que naquele instante, não somente Acabe, mas Jezabel, sua esposa, ela é tomada por ira. E ela começa ali a tramar contra Elias. Porque a Bíblia vai dizer que ele se casa com Jezabel. E Jezabel, ela traz sobre o reinado de Acabe deuses pagãos. Ela começa a trazer uma idolatria sobre o reinado de Acabe. E o povo começa a padecer por causa dessa idolatria. Elias, mais para frente, Deus fala assim: Elias, vai até Acabe e profetiza. E você vai orar que eu enviarei chuva. E naquele instante, Elias ele começa a caminhar até a presença do rei Acabe. E todos que estavam sobre aquele reinado começaram a padecer, começaram a sofrer por causa da decisão errada daquele rei. E quando Elias ele chega até Acabe, ele começa a dialogar ali. E Acabe vai dizer para ele: Emerson, olha aí o perturbador de Israel. E ele vai dizer assim: eu, perturbador, foi você que começou a incentivar o povo a idolatria, a adorar Deus Baal. Você e sua família que são os perturbadores de Israel. Todo esse cenário que nós estamos vivendo é culpa sua. E naquele momento, a história vai dizer que Elias, ele reúne o rei Acabe, os profetas que haviam sido escondidos pela mão de Obadias, e chama todo o povo, e chama ali, Robson, 450 profetas de Baal, e 400 profetas de Aserá, e eles começam ali a chamar aquele povo para algo que iria acontecer ali na frente. Glória a Deus.
E aquele povo que foi chamado, aquelas pessoas que chegaram até a presença do profeta Elias. Elias, ele faz um seguinte acordo ali com os profetas de Baal. Ele vai dizer assim: vou reunir agora 2 novilhos. Nós vamos montar um holocausto e nós vamos orar. Mas porém vocês não vão colocar fogo sobre o holocausto. Mas se vocês orarem e o seu Deus se manifestar com fogo verdadeiramente, ele será o Deus verdadeiro. Mas se eu orar e descer fogo do céu e consumir o holocausto, o meu Deus verdadeiramente será o Deus verdadeiro. A Bíblia vai dizer, entenda, que ali os profetas de Baal, ao amanhecer até o meio-dia, eles começaram a orar. Eles começaram a orar e clamar ao Deus deles. A Bíblia vai relatar que nada aconteceu. Não caiu fogo, não aconteceu nada. E Elias, ele começa a zombar daqueles profetas dizendo: é melhor vocês gritarem mais, porque talvez o seu Deus está dormindo. E quem sabe se vocês gritarem mais, ele acorde. Ou quem sabe ele está ocupado demais para ouvir as suas orações. Aleluia! Nesse momento, aqueles profetas, como de costume, eles começaram a se cortar o corpo com a espada. E começaram a dançar. E clamaram ainda mais intensamente para que caísse fogo sobre aquele holocausto. A Bíblia vai dizer que perto, mais para frente, a hora do sacrifício não aconteceu nada. E Elias, ele toma a frente ali. Agora é minha vez. E ele começa ali a juntar 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel. E ele começa ali então a cortar o novilho, e ele começa a edificar o altar que foi derrubado. Ele começa ali a construir ali para oferecer o sacrifício. Mas entenda, eu tenho um tema para essa mensagem que Deus me deu. Se chama a oração eficaz. Glória a Deus. A oração eficaz. Porque eu disse no começo que o quarto é lugar de relacionamento. Mas aqui, quando Elias, ele se depara com essa situação, ele começa a orar a Deus. Aleluia! E chega a vez dele orar. E a oração é essa, que se encontra em 1 Reis 18:36. Quando chegou ao pôr do sol, e quando se apresenta ao oferendo, Elias, o profeta, aproximou e exclamou: Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, saiba que hoje tu é Deus em Israel, que o Senhor teu servo, e foi por ordem expressa da tua parte, realiza todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responda-me, Yahvé, atenda-me, como este povo reconhece que só tu, ó Senhor, és Deus, e faça o coração retornar para ti. E a Bíblia vai dizer que Yahvé, sobre o sacrifício, ele começa ali a derrubar sobre o altar de Elias fogo do céu. A oração de Elias foi eficaz. Ele começou a clamar a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus envia fogo e consome o holocausto. Você sabe por quê? Porque a oração dele teve fé, poder, a oração eficaz, a oração que muda o cenário, a oração que faz a diferença, a oração que muda o cativeiro. Elias, ele sabia que se ele rogasse a Deus, Deus enviaria fogo. E hoje nós temos como a maior arma do cristão, que é a oração, a maior ferramenta, e nós não usamos. Olha o que Jesus está dizendo: olha isso bem no quarto, lugar de intimidade. Porque quando você estiver no quarto, você vai poder apresentar as suas crises, as suas emoções, os seus sentimentos, o cenário que você vive, o cenário que sua esposa, sua família vive. A oração eficaz é quando eu começo a orar a Deus. E Deus, Ele ouve a minha oração e Ele começa a agir. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Os ouvidos de Deus, eles estão estendidos. E as suas mãos estão estendidas também, para ouvir e operar em nosso favor. Você tem uma ferramenta. Você tem uma arma.
use ela. Oh, glória! Independente do cenário. Ali, se você somar, eram 950 contra 1. Mas Elias, ele provou, tanto para Acabe, tanto para aquele povo, para aquela nação, que verdadeiramente existia Deus em Israel. Eu quero te dizer algo nessa noite: verdadeiramente existe Deus sobre as nossas vidas. Verdadeiramente existe um Deus no céu, e todas as vezes que nós clamamos a Ele agirá com a sua mão poderosa, Ele provará que Ele é Deus. Deus é real, Deus existe, mas não clamamos a Ele, não oramos a Ele, Maurício. E o cenário das nossas crises começa ali, sobrecarregar. E nós, muitas vezes, se afastamos da presença do Pai. Nós ficamos com medo, parado, paralisado. E Deus só está lá, no céu, esperando você entrar no lugar secreto e orar. Oh, glória! Deus só está esperando eu e você dobrar os nossos joelhos e clamar: Abba, Pai! Abba, Pai! Pai querido, Pai amado! Glória a Deus! Nós somos filhos amados do Pai. E Ele está esperando eu e você entrar no nosso lugar secreto. Aleluia! Onde as pessoas, elas têm usado a ferramenta da internet para publicar ali, Maurício, as suas crises. Onde as pessoas têm comentado e falado as suas crises para pessoas que não têm o poder de resolver. Verdade. Não faça isso. Você tem um Deus e Ele ouve a sua oração. A sua oração é poderosa. A sua oração é eficaz. Glória! E Ele quer provar para você. E Ele quer provar para aqueles que têm zombado de você, aqueles que têm desacreditado de você. É Deus. Ele quer provar que Ele é Deus ainda na sua vida. A Bíblia vai dizer que naquele instante, Deus envia fogo do céu e queima o holocausto. E aquele povo começou a clamar: verdadeiramente existe Deus em Israel. Aleluia! Existe um cenário, Maurício, onde nós nos encontramos muitas das vezes. E Deus, Ele quer manifestar a sua glória. Deus, Ele quer manifestar a sua mão poderosa. Aleluia! Mas nós temos medo de se relacionar com Deus, Robson. Nós contamos e falamos dos nossos problemas, nossas crises, para um monte de pessoas. Tem pessoas que têm medo de se relacionar com Deus, que acham que Deus é aquele cara bravo, aquele cara que sempre vai puxar a sua orelha. Não é isso. Não tenha medo de contar suas crises. Não tenha medo de contar os seus defeitos para Deus, porque Ele quer mudar o seu cenário. Ele quer mudar o cenário da sua família. Ele quer mudar o cenário onde você mora. Porque Elias, ele mudou o cenário ali daquele povo. Elias mudou o cenário ali daquela nação. E ali ele já começou a quebrar aquela crença que somente Deus, Baal, é o nosso Deus. Deus enviou fogo. E naquele instante, Elias, ele começa ali a pedir para que não deixasse os profetas de Baal morressem, mas que prendesse todo e que todos eles morressem à espada. A Bíblia vai dizer que logo depois desses atos, Elias, ele inclina o seu joelho e ele começa a orar, porque Elias entende que a maior ferramenta que ele tem é a oração. Então todas as vezes que ele vai se encontrar com o seu adversário, ele vai bater de frente com o seu adversário, ele ora, porque ele sabe que todas as vezes que ele orar, Deus pode agir em favor dele. Glória a Deus. E ele se prostra, Maurício, com o rosto no pó e começa a clamar por chuva. E ele começa a orar por chuva. A Bíblia vai dizer que ele manda um servo dele olhar na direção do mar e olhar 7 vezes.
Na 7ª vez, a Bíblia relata que ela viu uma mão pequena, do tamanho da mão de um homem, que estava vindo na direção sobre aquele reino, sobre aquele povoado. E aí Elias fala assim: Acabe, vai-te depressa, porque está chegando chuva. Glória. Está chegando chuva. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele vai para os seus aposentos, e a mão do Senhor começa ali a trabalhar através da oração de Elias. Mais uma vez, Elias estava provando para aquele povo que Deus era um Deus poderoso, e era um Deus que agia mediante as crises, e mediante as dificuldades, e mediante aquele tempo de seca. Elias estava mostrando àquele povo que verdadeiramente existia Deus em Israel. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que no capítulo 19, Maurício, Acabe, ele relata tudo para Jezabel, o que tinha acontecido, como Deus tinha operado sinais e maravilhas através de Elias. E também ele relata o que Elias fez com os profetas de Baal, que tinha morrido à espada. No versículo 2 e 3, Jezabel, ela acende uma ira sobre ela tão grande, que ela vai dizer assim: se amanhã, nesse mesmo horário, se Elias não estiver morto, que os deuses me castiguem. E ela fez que essa mensagem chegasse aos ouvidos de Elias. Glória. Glória. E essa palavra, ela chega ao ouvido de Elias. E isso começou a me comover de uma forma tão grande, Maurício, que Elias, ele ao ouvir essa mensagem, ele cria medo. Ele se acovarda, ele começa a retroceder, ele começa a se esconder da presença de Jezabel. A Bíblia vai dizer assim, no capítulo 19, 4: quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi-se assentar-se debaixo de um pé de giasta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira de mim a vida, pois não sou melhor que os meus pais. Aquele homem que orou e chegou seca sobre aquele reinado, aquele homem que orou e fez cair fogo sobre o holocausto, aquele mesmo homem que ora para trazer chuva, agora ele começa a criar medo no seu coração. Ele começa a viver uma crise. E ele pede para que Deus tirasse a vida dele. Aquele homem que Deus usou poderosamente. Se até Elias teve essas crises, imagine eu e você. Ele pede para tirar a própria vida, porque ele não queria mais caminhar. Ele não queria mais viver. E quando eu li isso, eu comecei a ficar triste. Como pode presbiterização de um homem que operou sinais poderosos, agora começar a viver uma crise e pedir para morrer? Mas quando eu comecei a ler, o meu coração se alegrou, porque a palavra de Deus disse, ela vem até o profeta Elias. Um anjo, ele traz pão, ele traz água. E ele vai dizer: levanta-te, Elias. E Elias se levanta, e ele come e bebe. Voltou a dormir. Aleluia. E o anjo novamente, Tom, ele falou para Elias: levanta-te, Elias, come e bebe, porque a jornada que você vai enfrentar aí na frente, a caminhada, ela é dura. Em outras palavras, Maurício, o anjo estava dizendo assim a Elias: levanta, Elias. Levanta, Elias. Porque o teu chamado ainda não acabou. Levanta, Elias, porque a caminhada ainda não vai parar. Elias, essa crise que você vive, ela não é maior que o seu Deus. Esse momento de angústia, de depressão, de desespero, ele não é maior do que o seu Deus. Então levanta, Elias, porque precisa dele você. Você é luta no reino de Deus. Você é luta no reino de Deus. Então, nesse plano, nessa noite,
sabia que ali não poderia acabar a história de Elias. E Deus, ele encoraja Elias, ele dá uma injeção de ânimo. E Elias, ele começa ali a obedecer a vontade de Deus. E assim é Deus nessa noite. Oh, glória! Ele vem nos trazer uma injeção de ânimo. Aleluia! Ele vem nos encorajar a caminhar mais um pouco. Oh, Deus nos encoraja a se levantar, porque a obra ainda não acabou. oh, glória! Vidas precisam de nós. Famílias precisam de mim e de você. Então não desista. Não desista. Entenda que isso é maravilhoso. Aleluia. Deus mostrou para Elias que não era o fim, que aquela crise não ia acabar ali. A crise, ela tem um momento para começar. Ela tem um começo, meio e fim. Jesus, ele vai dizer sobre a casa alicerçada na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir crises, pode vir o que for. Eu vou estar de pé porque o meu alicerce é Jesus Cristo. Mas aquele que não é, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, edificou a casa na areia. E quando vem a crise, quando vem a tempestade, aquela casa, ela desaba. E naquele momento, Deus encorajou Elias mais uma vez a seguir em frente. Entenda que Tiago, ele vai dizer que Elias, ele é um homem como eu e você. Nós temos nossas crises, mas nós temos nossos momentos de glória também. E Deus, ele compara Elias como eu e você. Mas a diferença é que a oração, a crença, a fé de Elias, ela foi elevada de uma tal forma que ele orava e Deus assinava embaixo e fazia. Então, não deixe que o seu quarto, o seu lugar secreto, vire um quarto aonde você venha se alimentar das suas crises. Não deixe que o seu quarto se torne um lugar horrível, aonde você vai, você se tranca e você deixa aquele medo, aquela angústia te consumir por dentro. Não. Entenda que o seu lugar secreto, você sabe o que ele é? Ele é o lugar da manifestação da presença de Deus e da habitação da presença de Deus. O meu quarto, o seu quarto, ele é o lugar onde eu e você dobra os joelhos e Deus nos visita. O nosso quarto, ele tem um pedacinho dos céus, um pedacinho do Éden, Robson, porque todas as vezes que nós oramos, Deus vai se fazer presente. O seu quarto não é um lugar onde você entra em desespero e crise, mas o seu quarto é um lugar da visitação e da visitação da presença de Deus. E todas as vezes que você orar, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos, você vai fazer o seguinte: você vai falar: Deus, aqui estou eu, e eu estou em crise, eu estou desesperado, mas Pai, eu sei que o Senhor tem o poder. Eu sei que o Senhor tem o poder para mudar o cativeiro. Você vai sair daqui nessa noite e nunca mais você vai compartilhar suas crises com as pessoas que não ajudam. Mas em nome de Jesus, o seu quarto é o lugar da habitação e da visitação da presença de Deus. E todas as vezes, né, que você entrar no seu quarto orar, a presença de Deus é real. E Ele te ouvirá e te recompensará. Porque o que faz vida, Mateus 6, tem que se cumprir para mim na tua vida. E Jesus nos disse: menino Robson, vem no quarto, meu filho. Vem com as suas crises. Vem aqui com suas angústias, com a sua depressão. Vem aqui que eu tenho o poder de mudar o cenário. Eu tenho o poder. E entende? A oração eficaz de Elias mudou o cenário e o reinado de Acabe. Apesar que, mesmo assim, ele continua adorando a Deus Baal.
Mas Elias, ele orou fervorosamente, ele foi instrumento do amor de Deus. E você, no seu quarto, no seu lugar secreto, das pessoas certas, você pode orar a Deus. E a sua oração, ela vai ser eficaz. Porque ela vai começar a partir de hoje a mudar cenários. Eu profetizo no seu quarto, ele não é um lugar de pânico, mas é um lugar onde você vai apresentar-se à presença do Pai. Amém, Jesus. Glória a Eu Deus. profetizo que cenários a partir de hoje, como você dobrar os seus joelhos no quarto, representar vidas, famílias. Senhor, eu profetizo, Pai, que cenários vão mudar famílias. Senhor, colégios, faculdades, trabalho. Vão começar a mudar, porque a palavra de Deus já tem que se cumprir na minha e na tua vida. A sua oração não é uma oração falida. A sua oração não é uma oração falida. Não. Você tem orado pelo seu marido. Mas não desanime. Não desanime. Porque quando mesmo você esperar, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida e na sua vida. Continua orando. A sua oração é poderosa. A sua oração, ela é eficaz. Não deixe que o inimigo venha bombardear e venha colocar mentiras nos seus pensamentos, dizendo, mas você orou tanto, você fez tanto, e nada aconteceu. Calma. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus, a palavra de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Glória a Deus. Somente tenha fé e acredite em Deus. Aleluia. Eu queria ir um pouco mais além, mas o tempo não é mais permitido. Eu queria falar do testemunho, mas eu sei que Deus vai me dar outra oportunidade para isso. Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia.